Boa noite a todos, eu sou o Dr. Anderson Pereira da Silva, sou embaixador institucional da Unilogos, organizador desse evento, que é o Seminário Internacional sobre Cuidados Atuais em Saúde Mental. E para não estender muito o nosso tempo, eu quero falar que hoje nós temos palestras na quarta-feira, também na sexta-feira e no sábado, na parte da manhã, de 9 às 11, e depois de 11 até meio-dia, nós teremos aí a mesa redonda. Quero chamar aqui agora o professor Eduardo. O professor Eduardo já está aí conosco. Boa noite, professor Eduardo, tudo bem? Boa noite, professor Anderson. Eu quero agradecer muitíssimo esse convite, essa oportunidade, esse encontro. Todo encontro é um momento de ampliação do conhecimento, de afeto mútuo, porque podermos trocar aí os nossos pensamentos, né? Expandir a nossa visão de mundo é sempre enriquecedor. Então, muito obrigado por essa oportunidade, pelo carinho e pelo convite. Professor, nós que agradecemos muito a sua pronta vontade de participar desse seminário e eu já estou doido, assim, ansioso para ouvir a sua palestra. Então, nós já vamos passar para a sua palestra, professor. E se tiver mais alguma apresentação, o professor fica à vontade para poder estar falando aí para todos os nossos ouvintes, todos os nossos assistentes aí. E lembrando que você que está começando hoje a assistir, olha aí na barra embaixo, na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, que tem como você ainda se inscrever, tem um formulário lá, para que você possa obter o certificado gratuito no final do curso, tá ok? Do curso não, do seminário, né? Então, nós já vamos aí, agora a palavra com o professor, e eu vou sair um pouquinho de tela, deixar para o professor ficar à vontade. Bom, em primeiro momento, eu quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estão acompanhando. Na verdade, eu penso que nós vamos aqui estabelecer um diálogo, né? O tema dessa noite são atualidades sobre projeção simbólica e corporeidade. A mente é corpo, cuidados com a emoção. Primeiro momento, por que pensar esse tema? A minha formação, ela é toda na área de humanas. Então, eu tenho formação em artes cênicas, formação livre em artes cênicas, formação em letras, pedagogia. Depois eu fiz especialização em Libras e magistério do ensino superior. Eu fiz mestrado e doutorado em educação, arte e história da cultura. Fiz pós-doutorado em educação e saúde. Formação em psicanálise. Aí recebi o título de notório saber em psicanálise, né? O título de professor honoris causa, também em educação inclusiva, e o título de PhD em psicanálise. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer um olhar socioantropológico sobre essas questões, principalmente para que possamos pensar que muitas vezes a gente fala sobre mente e corpo, mas a gente esquece que a mente é corpo e o corpo é mente. Eu gosto muito de um teórico, o Henri Vallon, que trabalha com o fortalecimento do tônus e toda a dimensão da nossa extensão cerebral, como toda fortificação da nossa nervura corporal, e que trabalha muito bem essa compreensão, né, de que o nosso corpo, mente é corpo, corpo é mente, nós estamos todos interligados, não dá para dissociar essas questões, né? Por isso, essa proposta... Anderson, eu vou pedir só para você voltar na primeira página, por favor, isso, aí na apresentação. E eu não pretendo também esgotar o assunto, por isso eu digo que é um diálogo, né, na verdade, uma conversa, para que a gente possa pensar, inclusive, na dimensão simbólica que nos constitui, porque eu vou além dessa questão da mente é corpo, corpo é mente, com alguns teóricos que eu vou apresentar, mas também pensar que o simbólico nos constitui e muitas vezes não nos damos conta disso. Eu
Já antes de qualquer coisa, quero trazer um exemplo muito próprio da cultura do brasileiro. Muitas vezes ele tem um adolescente em casa e esse adolescente, ele apresenta um comportamento muito desgostoso e angustiante com o próprio corpo, com sua própria fisionomia. E alguns pais responsáveis, familiares, enfim, né, relatam que, olha, eu não sei qual é o problema do meu filho, da minha filha, mas ele se sente feio, ele se sente mal, ela se sente feia, ela se sente mal. E aí eu queria lembrar muito sobre um costume comum, né, no qual as pessoas pegam o bebê no colo, muitas vezes, e falam para a criança: coisinha feia da mamãe, coisinha feia do papai, coisinha feia da vovó, ai, coisinha feia, sem ter conhecimento, muitas vezes, de que isso vai sendo incorporado, e óbvio que naquele momento a criança ela não tem consciência do simbólico que está sendo incorporado, mas isso vai se tornando algo que penetra no seu subconsciente, e quando ela tem consciência da significação simbólica, essa significação já foi interiorizada e é aquele momento em que essa incorporação afeta, inclusive, a autoestima. Então, eu tenho uma preocupação muito grande no processo educacional, mesmo porque eu trabalhei muitos anos com formação de professores no curso de pedagogia e algo que eu sempre alertei é cuidado com o uso das palavras. Elas nos constituem na dimensão simbólica, elas são incorporadas e elas promovem uma autorreflexão, né? E autodeclarações. Ela constitui a nossa identidade. Então, eu só queria que pensássemos nessa questão, né? A importância de escolhermos as palavras antes delas serem colocadas. Óbvio que nós temos responsabilidade sobre aquilo que dizemos, e algumas pessoas dizem que não temos responsabilidade sobre o modo como o outro interpreta. Eu já penso que nós temos uma corresponsabilidade, né? Então, sempre procurar entender como esse outro poderá interpretar a partir das suas vivências. Se nós pensarmos, inclusive, na psicanálise, que é uma prática interpretativa, não só por parte da retórica existente, né, a possibilidade retórica do analista, mas também a gente tem que procurar penetrar no universo cultural de quem está sendo analisado, inclusive se o foco for a interpretação dos sonhos dessa pessoa, entender o universo cultural dessa pessoa para fazer uma interpretação, né? Então, a partir disso, a gente pode propor já um início de reflexão para essa noite. Anderson, por favor, se você puder passar para a próxima. Então, em primeiro momento, projeção simbólica, e eu quero trazer um autor que eu gosto bastante para compor essa possível retórica, Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser aí considerado um grande filósofo da imagem. E eu selecionei, então, esse fragmento do Wilhelm Flusser. Somos forçados a aceitar a língua e seu caráter simbólico como a própria condição do pensamento. Óbvio que isso não é novo, Vygotsky já falava que língua é pensamento, e pensamento é língua, não há pensamento fora da linguagem, fora da expressão da linguagem, e a língua, ela ordena a linguagem, né? A língua é o modo como nós conseguimos construir de forma ordenada esse plano da linguagem. Retomando aí o Flusser, a língua como sistema de símbolos apontando para algo, e esse algo pode ser a nós mesmos, procurando algo, não consiste de símbolos equivalentes. Então, olha só. A linguagem, ela nem sempre nomeia aquilo que é equivalente a ela é puramente cultural e simbólica. Isso é óbvio, mas é importante que a gente entenda, compreenda, né? Por isso, o nosso corpo também tem a dimensão simbólica. Tudo que nós incorporamos é simbólico e está inserido dentro de uma cultura. Mas de símbolos hierarquicamente diferenciados. Como nós vamos nos adjetivar, como nós vamos nos enxergar,
tudo isso está intermediado por meio de uma construção cultural simbólica. E o peso desse simbólico depende muito da leitura de mundo que eu faço. Então, compreender como o outro fará a sua leitura de mundo é bastante significativo para que a gente possa pensar naquilo que está sendo chamado nessa noite de saúde, né, emocional. A realidade absoluta consiste de substâncias que se modificam, transferindo qualidades de si para outras. Essas transferências são as situações da realidade. Então, se eu tenho um plano simbólico construído culturalmente, né, o valor dessa palavra sígnica, dessa construção simbólica, vai ser aplicado a um objeto. E quando esse objeto é o próprio ser humano, a gente precisa entender que as qualidades existentes nesse plano simbólico serão incorporadas, irão nominar, então, essa pessoa. Eu vou dar um exemplo que tem me incomodado bastante, mas que é necessário a gente pensar, né? Vamos pensar aí numa pessoa cadeirante, numa pessoa surda, numa pessoa cega. Ser surdo, ser cadeirante, ser cego, ser uma pessoa amputada, ser uma pessoa transexual, ser uma pessoa homossexual, ser uma pessoa, enfim. Essa é uma condição humana, são condições humanas. Estão postas na singularidade. Entretanto, olha só, muitas vezes cria-se um valor simbólico coletivo para pessoas que são tão diferentes entre si. Um cadeirante, embora ele tenha em comum o uso da cadeira de roda com outro cadeirante, ele é dotado de subjetividade, né? De performatividades tantas e de tantas identidades. Entretanto, nomina-se politicamente essa pessoa, ela é relatada a partir de documentos oficiais como pessoas com deficiência física. No caso do surdo, pessoa com deficiência auditiva. E ainda pessoas insistem em relatá-los como pessoa com surdez. Por que eu estou falando isso? Olha só. Isso esbarra numa dimensão simbólica que vai se reproduzindo e que muitas pessoas, muitas vezes, não se dão conta de que você está interferindo na subjetividade do outro. E aquilo que para você parece tão comum na narrativa ou no discurso, para esse outro, né, é a própria representação do que ele é. E eu vou dar um exemplo prático, porque eu trabalho com educação inclusiva, de como isso nos afeta muitas vezes, né? Eu costumo dizer o seguinte: antes da Lei 10.436, que é a lei que regulamenta a língua brasileira de sinais como língua oficial do Brasil, uma das línguas, a pessoa surda ela era retratada como pessoa com surdez, ela recebia um laudo de surdez, ela era considerada uma pessoa com deficiência auditiva. Isso implicava numa série de obrigações da família para com ela, né? E eu costumo dizer o seguinte, uma perda da autonomia, porque uma vez, né, ela sendo marcada pelo laudo, ela perdia o direito de escolha. Então não adiantava uma pessoa falar, olha, eu não quero ir ao fonoaudiólogo porque eu quero aprender sinais, eu não quero fazer um tratamento audiológico, ela era obrigada, porque ela perdia a autonomia e quem assumia no lugar dela a responsabilidade sobre o corpo dela, a partir dessas construções simbólicas, era o responsável, ou a família. Eu estou falando isso porque eu quero que a gente entenda o porquê de pensar na projeção simbólica como termo constituinte da nossa identidade, do nosso corpo e do nosso eu. Então, aquilo que parece muito simples, muito comum, não tem problema falar, é preciso provocar uma reflexão significativa antes de ser colocado em cena no nosso dia a dia. Portanto, as palavras são apreendidas e compreendidas como símbolos, e, em consequência, o cosmos da língua é simbólico e tem significado. Óbvio que o Flusser ele tem muitas publicações e para entender a dimensão do que ele está falando aqui, seria necessário fazer uma leitura muito mais aprofundada e só sobre Flusser seria possível darmos aí um semestre de aula.
Mas a proposição do Flusser enquanto pensamento é entender que o simbólico é arbitrário, mas essa arbitrariedade muitas vezes é imposta, né, como plano de significação, e esse plano de significação ele é incorporado. E se muitas vezes para determinado grupo social isso não incomoda, porque parece comum, parece normal, é preciso que comecemos a fazer uma crítica do nosso uso da linguagem, porque isso atinge o outro que não é como eu sou, de forma muito profunda, deixando marcas emocionais, afetando aquilo que podemos chamar de, né, saúde mental, porque pode levar à depressão, à angústia, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Então, só para entender, a projeção simbólica da qual eu falo é essa questão do universo das palavras, que é necessário que tenhamos bastante preocupação com o modo como elas são colocadas. Por favor, pode passar o próximo. Corpo e corporeidade, né? O corpo pode se referir a todos os órgãos e sistemas que formam ser vivo, aquilo que tem extensão limitada e é percebido através dos sentidos. A corporeidade é a característica do que é corpóreo, aquilo que tem corpo ou consistência. São conceitos diferentes, né? O Michel Foucault, ele vai chamar o corpo, ele vai conceituar corpo como um conjunto de vasos e fluidos. Mas eu gosto de ampliar essa questão, né? O corpo, ele não é apenas essa massa orgânica, a ponto dessa compreensão sobre o que é o corpo ter se expandido ao longo da história da filosofia, da fenomenologia, etc. O Maurice de Merleau-Ponty, por exemplo, considerado o pai da fenomenologia, um dos, né? Ele traz um conceito muito interessante de corpo estendido. Quando eu tenho uma tecnologia agregada ao meu corpo e essa tecnologia exerce uma funcionalidade, ela se torna tão orgânica quanto esse conjunto de vasos e fluidos, como pensado por Michel Foucault. Então, nesse sentido, o apoio de uma pessoa cega é corpo estendido. A cadeira de roda de um cadeirante é corpo estendido. O meu óculos é corpo estendido, porque ele exerce uma função orgânica. Sem ele, né, eu já não vejo mais nenhum point que está aqui na minha frente. Não consigo ler. Então, eu preciso dele para que o meu corpo, a partir desse corpo estendido, quando acoplado a esse meu outro corpo, exerça sua funcionalidade. Então, eu tenho aí um conceito de corpo estendido. E eu posso tirar parte desse corpo. A gente pode pensar também com Michel Foucault em heterotopias, de que a própria roupa dentro do nosso cotidiano, como objeto cultural, né, que nos diferencia dos demais animais, porque nós temos o conceito aí de pecado, de vergonha e tantas outras possibilidades, é uma segunda pele. E eu costumo dizer que é uma segunda pele bastante interessante, porque a gente altera o comportamento, a gente troca essa segunda pele segundo as nossas necessidades. É para sedução? É para o trabalho? Qual é o objetivo dessa segunda pele que constitui o meu corpo? Então, esse conceito de corpo, né, ele é bastante abrangente, ele não pode ser pensado apenas quando sentimos dores, sejam essas da alma, e alma entendida como essa substância incorpórea que nos constitui inteligente, como tanto dessa matéria, desse objeto corpo. Então, eu gostaria muito de retomar com vocês aqui esse conceito de corpo. O corpo pode se referir a todos os órgãos e sistemas que formam um ser vivo, ou aquilo que tem extensão limitada e é percebido através dos sentidos. Quando eu uso uma roupa, quando eu uso um corpo estendido, quando eu uso um objeto, essa tecnologia que constitui meu corpo, eu tenho aí essa percepção através dos sentidos. Tem um teórico, acho, se eu não me engano, indiano, Ramachandran, que ele vai trazer, inclusive, o conceito de membro fantasma, né? Que é essa projeção, essa capacidade de projeção do cérebro
de que quando eu perco um membro, eu continuo sentindo esse membro, e é isso que permite que eu tenha o acoplamento de um corpo robótico sobre esse corpo, não gosto de usar o termo, esse corpo orgânico, o corpo robótico, porque o corpo robótico se torna orgânico a partir do momento que é meu corpo. Mas nessa constituição híbrida de corpo, mas é exatamente esse sinal cerebral enviado que permite esse acoplamento homem-máquina. Então, para a gente entender que o conceito de corpo não dá mais para ser esse conceito limitado, puramente orgânico, né? Óbvio que quando Foucault traz o conceito de vasos e fluidos, ele expande isso em O Nascimento da Clínica, mas para a gente pensar que é necessário já pensar corpo e corporeidade de uma forma bastante abrangente, aquilo que me constitui, inclusive, no plano simbólico. Pode passar, por favor? Obrigado. Para a filosofia contemporânea, já que eu trago um olhar da socioantropologia, né? E lembrando sempre que esse é uma forma de ver, né? Não é a única, não pretendo fechar esse pensamento. O corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo, e quem traz essa proposição é a filósofa Márcia Tiburi. Por que o corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo? A gente precisa pensar que aquilo que eu acredito ser, eu sou. Né? E o acreditar aquilo que eu sou é que esbarra nesse conceito de saúde emocional. Porque aquilo que eu acredito ser é que vai compor todo o meu entendimento de mim mesmo. Isso parece óbvio, pode parecer confuso, mas vamos lá. Eu não estou desconstruindo a concepção de orientação sexual, nem de identidade, muito embora eu goste muito do termo da outridade, mas a gente pode pensar, se eu me vejo, se eu me reconheço, se eu me marco a partir de uma orientação sexual, eu sou aquilo como eu me autodeclaro, como eu me identifico. Logo, o meu desejo, a minha relação, a minha concepção de mundo parte dessa condição simbólica que me constitui. Da mesma forma, os movimentos sociais, né? Se eu sou uma mulher, se eu sou um homem, se eu sou uma pessoa não binária e me autodeclaro feminista, machista, as minhas ações corporais, elas estarão inseridas dentro desse campo simbólico porque eles me constituem. Constitui, muitas vezes, a minha voz, a minha forma de pensamento, o modo como eu me posiciono, o modo como eu escolho a minha segunda pele, eu falo da roupagem, o modo como eu vou propor inferências no cotidiano. Porque o simbólico que nos realiza, ele é incorporado. E quando eu falo de realização, retomo a fala do Flusser, a nossa realidade ela é simbólica. A gente não vive uma realidade bruta. A nossa realidade é sempre simbólica. E ela não é mediada. Ela é incorporada simbolicamente. Eu me constituo a partir do plano simbólico. Por favor, pode mudar, o Anderson. Então a gente pode pensar agora nessas incorporações, né? Porque parece um devaneio. Nossa, você está falando muito aí. Eu estou aqui pensando, o que você quer dizer com isso? Ou então eu gostei bastante da sua fala, ou então não. Então vamos pensar um pouquinho nessas questões. Quais são essas incorporações simbólicas, mas que acabam nos constituindo como seres humanos? Conceitos como beleza e feiura. E cabe uma leitura bastante consistente do Umberto Eco, a história da beleza e a história da feiura, para a gente entender como esses conceitos se construíram ao longo da história, né? O que é beleza para uma cultura é feiura para outra. O que é feiura para uma cultura é beleza para outra. Mas como eu incorporo e como eu interpreto, como isso se torna parte de mim, e a ponto de eu me olhar no espelho
né, independentemente da minha fisionomia, do modo como eu me apresento socialmente, eu me ver feio ou me ver belo. O que eu quero que a gente perceba é, né, independente do que eu sou, enquanto físico, a beleza e a feiura incorporada por mim, né, mais do que uma questão estética, porque muitas vezes as pessoas falam, mas olha, hoje nós temos uma sociedade que padroniza e impõe um ritual da beleza, um padrão, mas esse padrão afeta algumas pessoas e não afeta outras pessoas, né? Mas como eu incorporei esse conceito e quando eu olho no espelho, como eu me projeto, como eu me vejo, como esse simbólico da beleza e da feiura foi incorporado por mim e como isso me afeta enquanto pessoa. Conceitos de sexualidade, né? É bastante interessante. Eu, há pouco tempo, conversei com um homem transexual e foi um diálogo muito enriquecedor porque ele narrava exatamente a seguinte questão. Bom, embora eu me apresente socialmente como homem transexual, isso também me foi dado a partir de uma narrativa, porque eu não sinto necessidade de me autodeclarar nem homem nem mulher, nem trans. Então, olha que interessante como essa pessoa ela incorporou a sua experiência simbólica e se encaixa agora numa modalidade denominada não binária. Sem a necessidade, essa segunda pele para essa pessoa está muito bem resolvida. Quando ela quiser se fantasiar de homem, que é esse conceito construído historicamente, ele vai se fantasiar, ou ela. Quando quiser se fantasiar de mulher, ela vai se fantasiar, ou ele. Entretanto, para outras pessoas, essa incorporação simbólica, ela vai performar a partir daquilo que se construiu como próprio do masculino ou próprio do feminino. São conceitos incorporados, mas que me constituem enquanto pessoa e agem diretamente naquilo que a gente pode chamar de saúde ou adoentamento emocional. E aí a gente tem a incorporação também da identidade da diferença. Como eu me vejo em relação ao outro. Aquele que se apresenta como belo na mídia. Eu me comparo a ele? Não me comparo? Aí eu vejo a beleza que há em mim, ou tenho aquilo como uma matriz mediadora para que eu possa me identificar. Ou me assumo como diferença plena e aquilo não me atinge. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que esses conceitos de identidade e diferença, de sexualidade, de beleza e de feiura, né, são construções simbólicas, mas que são incorporadas e que constituem o meu próprio corpo a partir da consciência de mim. A inteligência. Eu gosto muito da palavra inteligência. E as pessoas, eu queria muito uma reflexão, e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. Porque a inteligência é a capacidade de interleger aquilo que está dentro de você. Ler o seu interior. A inteligência, ela pode ser adquirida pela teoria acumulada e pelas vivências. Eu posso ter inteligências múltiplas, inteligências direcionadas. Depende de como eu consigo fazer uma leitura, como eu tenho a retórica dentro de mim para fazer uma leitura de mundo em determinado assunto. Mas o nosso grau de inteligência em relação a determinados assuntos ou habilidades, né, eles são incorporados. Costumo dizer o seguinte, cada livro que eu leio, para cada lugar que eu viajo, para cada filme que eu assisto, eu vou construindo um outro eu a partir das minhas interpretações, mas elas são incorporadas, porque elas, de uma certa forma, alteram, inclusive, o meu comportamento, porque alteram a minha visão de mundo. E se é visão de mundo, né, é algo que vem de modo exo-endógeno, de fora para dentro, mas endo-exógeno, de dentro para fora também. Então, são alterações complementares, dinâmicas e constantes. E essas experiências elas vão se acumulando e constituindo a minha interleger, a minha inteligência, vivência e teoria.
Tem um ditado, né? Tem um dito popular que fala: a televisão me deixou burro, muito burro demais. A própria Márcia Tiburi vai dizer que a televisão, durante um tempo, porque agora a gente tem a internet, a gente tem aí o celular, foi, e continua sendo, expandindo essa questão da tecnologia, prótese da consciência, né? Então, quando eu tenho contato com essas mídias todas, mas consigo interferir naquilo que ela me apresenta e trago ela para dentro de mim, eu incorporo como uma vivência também, né? Mas de forma crítica e reflexiva, ela me constitui de forma significativa e eu vejo como positivo. Quando eu permito que essa inteligência, né, esse processo de interleger, ele não é crítico reflexivo, mas ele é apenas absorvitivo, quer dizer, eu participo desse processo de forma passiva. Aí a gente pode pensar nessa questão da prótese da consciência. Mas inteligência interleger é esse processo na qual a vivência, a teoria, permite que eu tenha um interleger de mim mesmo para com o mundo. Incorporações a partir da fé e do rito religioso, né? Já pararam para pensar quais são as significações simbólicas que constituem o corpo de uma pessoa que é espiritualista, de uma pessoa que é cristã, de uma pessoa que é espírita, de uma pessoa que é shintoísta, de uma pessoa que é maçom, de uma pessoa ateu, né? A fé, ou a ausência da fé, o rito, ou a ausência do rito, constitui esse meu corpo. O modo como eu vou pensar a dor e o prazer tem uma relação muito íntima com essa questão da fé e do rito. Religioso. Mas existe a fé e o rito cotidiano. Olha, quando eu entro em um ônibus, eu tenho fé de que esse motorista vai conseguir me levar em boas condições para o meu local de destino. Acredito nele. Acredito na sua formação, na sua capacidade, no seu cuidado. A gente elabora muitas vezes inúmeros ritos cotidianos, né? Aquela pessoa que chega na sua escola, no seu local de trabalho, sempre, ou no seu hospital, ou no seu escritório, e sempre estaciona seu carro no mesmo lugar. Ela acabou construindo um rito para que ela possa iniciar o seu dia. Nas relações interpessoais, você chega no seu local por uma questão, né, de educação, mas que se convencionou. Você diz bom dia para todas as pessoas ou não. Você cria um rito cotidiano para colocar em prática. Isso é incorporado, isso é meu corpo, isso é simbólico, isso me constitui. Extensões e hibridizações tecnológicas. Isso estabelece relação com o que eu havia falado do Maurice Merleau-Ponty sobre corpo estendido. Então, se eu sou um cadeirante, eu incorporo essa tecnologia. Se eu sou uma pessoa cega e faço uso do apoio, eu incorporo essa tecnologia. Aliás, se eu sou uma pessoa surda, mas que a família ou eu optei fazer uso do implante coclear, eu tenho um dispositivo intra-orgânico que compõe o meu corpo, inclusive na dimensão da saúde e da doença. Porque existem acometimentos, né, do aparelho auditivo que podem ser causados em função dessa tecnologia intra-orgânica. Então, eu tenho aí uma nova configuração, inclusive, da saúde, quando esse aparelho funciona, e da doença, quando ele não funciona. E aí, a causa patológica, né, por mais que você possa ter uma infecção ou não, mas você tem aí um agente externo, que é a própria tecnologia que constituía ou constitui o corpo dessa pessoa. Uma nova configuração da doença. E as impressões táteis, né? O modo como eu sinto o prazer, o modo como eu sinto a dor, são interpretações que aí eu chamo de impressão tátil. Somos nossa orientação sexual, somos nossa identidade, somos nossos anexos, somos arquivo. Você pode, por favor, Anderson? Antes de falar sobre arquivo, que eu vou abordar esse conceito
por meio do Jacques Derrida, a partir de um livro bastante interessante e enriquecedor, chamado Mal de Arquivo, uma impressão freudiana. Eu quero fazer uma leitura de um fragmento da Berterá, em que ela fala, no seu livrinho, chamado O Corpo Tem Suas Razões. Nosso corpo somos nós. E ela traz isso no coletivo, somos nós. É nossa única realidade perceptível. Não se opõe à nossa inteligência, sentimentos, alma. Então, inteligência, que é essa capacidade de interleger, ler o que está no seu interior, que também se apresenta como sentimento, porque os meus sentimentos, eles não são puramente orgânicos, eles dependem das nossas interpretações. E aquilo que ela chama de alma, substância incorpórea e inteligente, né? Que é diferente do cérebro, o nosso corpo somos nós, todos esses elementos. Ele os inclui e dá-lhes abrigo. Por isso, tomar consciência do próprio corpo é ter acesso ao ser inteiro, pois corpo e espírito, psíquico e físico, força e fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas a sua unidade. Eu queria muito chamar a atenção para essa palavra, espírito, né? Que não estabelece uma relação religiosa, mas também que o espírito é todo saber acumulado ao longo do tempo. O espírito do tempo é aquilo que eu incorporo. Ser mulher no Brasil, no momento em que o movimento feminista ganha força, é muito diferente do que ser mulher no Japão, ser mulher na Índia, ser mulher na Angola. E ser mulher indígena, ser mulher preta, ser mulher branca, ser mulher, enfim, cadeirante, requer as suas particularidades dentro desse discurso do feminismo. Por que eu estou dizendo isso? Que quando eu penso na palavra mulher, eu penso nessa questão simbólica trazida pelo Willem Flusser, mas penso também numa relação sígnica espiritualmente construída ao longo do tempo nas dimensões estética, cosmética e política. Quando eu falo de dimensão estética, né? Estética é um ramo da filosofia que procura fazer uma análise do valor das coisas, e esse valor pleno dentro da sua construção moral. É o valor mais profundo existente, aquilo que nos move. E cosmética é a superficialidade. Então, a cosmética é sempre um produto da estética. E o espírito é essa construção estética. O psíquico e o físico, a força e a fraqueza. Retomo, representam não a dualidade do ser, mas a sua unidade. E aí, a partir dessa concepção, é que eu quero trazer também o Jacques Derrida, fazendo uma leitura do Freud. Porque o acumulado, toda essa dimensão simbólica acumulada ao longo da vida, toda essa dimensão cultural que muitas vezes nós perdemos a consciência de que ela existe, de que ela nos abocanha, de que ela nos conquista, que ela nos dá prazer ao mesmo tempo, uma fraqueza, que ela vem com uma força, né? Esse acumulado é o que a gente chama de arquivo na história. Por quê? Porque corpo-arquivo é exatamente aquilo que nós somos, principalmente ao longo do século XX e século XXI, sujeito. Então, quando eu penso em saúde emocional, eu tenho que pensar nesse sujeito. E o sujeito, ele não foge, ele não escapa dessa dimensão simbólica. Gosto muito da definição de sujeito do Michel Foucault, né? Porque a gente poderia pensar na dimensão do Kant, mas não é essa a proposta. Foucault vai dizer que o sujeito é todo aquele que está sujeitado ao discurso de poder. E não há discurso sem a dimensão simbólica. E não há dimensão simbólica sem essas construções estéticas e cosméticas. Então, o acumulado é o arquivo na história. E é a partir das nossas projeções que a gente altera a sociedade ou passa por ela de uma forma bastante
pacífica. Então, pensar em corpo-arquivo como sujeito. Pode passar, Anderson, por favor? Enquanto arquivo e sujeito, eu quero que a gente pense. O corpo que reúne experiências vividas, teoria adquirida, impressões do e sobre o mundo, é o principal arquivo da história do poder, das relações e das novas necessidades existenciais. Como pensado, aqui tem um pequeno errinho, tá? Como pensado por Derrida, num arquivo não deve haver dissociação absoluta, heterogeneidade ou segredo que viesse a separar, compartimentar de modo absoluto. O princípio do arquivo é também um princípio de consignação, isso é, de reunião. Então, o ser humano é um ser humano retórico, em todas as nossas vivências, sejam essas, né? Toda a nossa inteligência, seja essa teórica, ou as experiências da vida, elas vão constituir esse nosso campo simbólico, vão nos constituir como sujeitos. Pode passar, por favor? Eu já adiantei esse slide, mas retomando que, segundo Foucault, sujeito é todo aquele que está sujeitado ao discurso de poder, se submete a ele de modo microfísico, o incorpora. Desse modo, naturaliza para si como verdade o discurso que o eviscera. Por que o eviscera? Porque a sujeição aos discursos, e é isso que constitui a nossa identidade, muitas vezes ele é angustiante e a gente não se dá conta. Então, quando eu me coloco no papel de trabalhador que tem que vencer o tempo todo, quando eu me coloco no papel social de ser o forte, de ser o guerreiro, quando eu me coloco no papel social de não ser aquilo que sinto que sou, tudo isso são sujeições a discursos de poder que me tomam. Corpo-arquivo é o próprio sujeito. Então, a proposta também é que a gente comece a pensar que a saúde emocional, ela parte da compreensão, quando a gente vai trabalhar com a saúde emocional, ela parte da compreensão do que constitui esse sujeito, quais foram os discursos incorporados por ele e como ele interpreta esses discursos e a dimensão que esse discurso tem enquanto poder sobre a sua vida. Como isso atua como verdade nesse corpo. Pode passar, por favor? Corpo, realidade, arquivo, sujeito e a sociedade do espetáculo. Eu quero trazer aqui, para entender algumas coisas sobre a atualidade, o Guy Debord tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo, que eu acho de grande significação, principalmente para quem trabalha com psicanálise. Porque o homem, ele já viveu em sociedade na dimensão do eu sou. Então, eu sou um conquistador, eu sou um filho de Deus, eu sou um desbravador. Em um determinado momento, esse mesmo homem, e aí até mesmo a anulação da mulher na história, na medida em que o homem configura a incorporação do ser humano. A partir da Revolução Industrial, esse homem, agora já homem, meados da década de 50 depois, homem e mulher, mas ainda o homem como configuração do ser, sendo incorporado, se torna esse eu tenho. O que significa isso? Eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho poder, eu tenho o meu carro, eu tenho coisas, eu tenho sobrenome, eu tenho identidade, eu tenho uma dimensão política, eu tenho uma categoria de lutos, sindicatos e etc, etc, etc. Mas o espetáculo não está na dimensão do eu sou nem do eu tenho. O espetáculo, que é essa fantasia projetada, criada e incorporada, muitas vezes de forma inconsciente, é o homem e a mulher, agora já homem e mulher, eu projeto. Vamos entender o que é isso e como isso nos traz uma angústia e muitas vezes um adoentamento emocional. Muitas vezes eu não posso ter um carro, não posso ter o carro que eu quero, mas eu projeto que tenho. Em que sentido? Eu compro a prestação
Crio em mim uma angústia, a dúvida e o medo se eu vou conseguir cumprir com o pagamento dessa aquisição ou não. Vivo essa pressão psicológica que, se comunicando comigo mesmo, né, gera uma série de outros sintomas, dores, enxaqueca, entre tantas outras possibilidades. Só para a gente, eu estou dando isso como um exemplo, mas não me dou conta que, na verdade, a minha preocupação era com a projeção de ser e de ter, mas, na verdade, eu não tenho. Eu quero não vou usar uma marca aqui, né? Não vou fazer propaganda de marca, mas, de repente, eu quero fazer uso de uma camiseta caríssima, de uma camisa caríssima, de um terno caríssimo. Não posso. Então, eu compro o falsificado. Projeto a impressão de que tenho, mas, no fundo, eu não tenho. Mas projeto a dimensão do ter. E chegamos aí também no discurso da felicidade plena, onde as redes sociais, elas cobram sempre uma postura de felicidade, sempre de sorrisos, sempre de amizade. Eu projeto que tenho muitos amigos, eu projeto que sou feliz, mas na minha intimidade eu não sou. E essa projeção, ela muitas vezes alcança a dimensão farmacológica, né? Na medida em que eu tenho necessidade de não só me projetar, mas uma projeção de sentir-me feliz, fazendo uso de psicotrópico, muitas vezes, sem uma necessidade real, porque não há um fator orgânico que indique o uso. Mas o projetar-me feliz, satisfeito, com prazer, muitas vezes faz com que eu busque essa necessidade, porque aí sim eu me apresento socialmente como alguém dentro desse projeto de felicidade. Você pode passar, por favor, Anderson? E essas projeções simbólicas que atingem a minha subjetividade, né, desse ser humano que tem a necessidade de projetar-se, ser aquilo que na realidade, né, aquilo que dentro de si não é, esbarra na virilidade, na felicidade, no possuir, inclusive na popularidade. Né? Quantas pessoas compram seguidores nas redes sociais para projetar uma popularidade que não existe. Ela mesma sabe que não existe, mas a necessidade de ser popular, de dar a impressão de projetar-se como, a escraviza nessa condição. Gosto de Nietzsche quando ele explica a paixão como escravizar-se por vontade própria. E não deixa de ser uma paixão, né? Eu me prendo a esse plano simbólico do projetar-se e acabo, então, vivendo essa paixão que me escraviza. Quando a gente pensa em saúde emocional, é muito significativo que a gente consiga compreender essas dimensões. Como esse ser humano que se apresenta, que vem até mim, na busca da análise, né? Ele tem se projetado socialmente, e como muitas vezes essa projeção, embora permita uma apresentação social a partir da projeção, entra em choque com a consciência de si mesmo, e isso traz uma angústia muito profunda, que muitas vezes gera traumas, infelicidade, buscas vazias, perda de si, né, por meio de identidades fantasiosas construídas. Então é muito significativo que a gente pense, né? O que faz, por que faz e a que serve essa pessoa que busca essas projeções simbólicas e incorpora, tomando a dimensão da sua subjetividade. Essa sociedade que vive por meio da projeção. Pode passar, por favor, Anderson? A ciência virou aparelho. E aí eu tenho uma provocação. Aparelho, para George Agamben, é tudo aquilo que altera o nosso comportamento. E a ciência, nesse momento, né, por muitos pensadores, muitos teóricos, acabam dizendo também, como Wilhelm Flusser, que a própria ciência virou um aparelho.
mas ele faz uma crítica, né? Essa ciência, muitas vezes, política, comercial, essa ciência que faz parte do espetáculo, da fantasia, mas que muitas vezes apresenta resultados imediatistas, soluções imediatistas, e acaba nutrindo, então, a continuidade desse projetar-se humano, que constrói muito mais angústia do que o entendimento de si mesmo. Bom, eu finalizo a minha exposição aqui, e óbvio, como um complemento, se houver dúvidas, participação, perguntas, aquilo que eu achar significativo, até mesmo para dialogar com vocês, né? É óbvio que eu também não estou expondo meu pensamento, é sempre a partir de uma leitura, e eu gostaria só de apresentar, porque eu gosto muito de fazer isso, como base disso que eu apresentei hoje, eu fiz uso Diálogo sobre o Corpo, da Márcia Tiburi, da Ivete Kell, Língua e Realidade, do Wilhelm Flusser, A Vida Psíquica do Poder, da Judith Butler, Pós-História, do Wilhelm Flusser, A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, A Hermenêutica do Sujeito, do Michel Foucault, O Corpo Tem Suas Razões, de Thérèse Bertrand, Mal de Arquivo, uma análise freudiana, uma impressão freudiana, de Jacques Derrida, Biotecnologias, é uma coletânea de textos, e essa coleção que eu gosto bastante, que é A História do Corpo 1, 2 e 3, que vale a pena aí depois, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, de entender a dimensão corpo é mente, mente é corpo, as questões das nossas incorporações simbólicas e da nossa necessidade de projeção, que muitas vezes nos adoece emocionalmente, porque, embora nos participemos desse espetáculo da projeção, a gente não compreende muito como ela é incorporada, muitas vezes nos adoece, trazendo angústia, insatisfação pessoal e nos constitui como pessoa. Podemos abrir para perguntas ou participação, opinião? Olá, professor. Podemos sim. Brilhante a apresentação. Eu anotei um monte de coisa aqui. Eu fiz o meu resuminho aqui, ó, para poder acompanhar. Dentre as considerações que eu percebi, comentários, e ainda está aberto aos comentários, aos participantes aí, teve um que colocou, foi o meu quase xará, o Anderson. Ele falou: o corpo na física é a porção de matéria inerte mesmo. Eu também tenho licenciatura em física, mas eu vou deixar para o professor falar, que o momento é seu agora. Eu não tenho formação em física, né? Mas se a gente pensar que a massa de um corpo é igual ao conteúdo de energia que ele possui, e que nós temos aí essa troca energética, eu gosto muito da palavra magia, sabe, Wanderson? Quem que fez essa colocação, por favor? Foi quase meu xará, Anderson Carlos Maciel. Cadê ele aqui? Ele tá aqui. Ah, parabéns a ele pela linguagem clara. Aí. Eu vi ele aqui, localizei ele. Qual foi a colocação dele, por favor? O corpo na física é porção de matéria inerte, vírgula, mesmo. Mas antes ele falou algumas coisas que eu acho que ajudaria a entender um pouco o pensamento dele. Ele falou assim: talvez caiba uma adjetivação na definição de corpo, tipo corpo humano. Aí ele vem e fala: o corpo na física é porção de matéria inerte, mesmo. Uhum. É o comentário dele. Eu dei uma palestra sobre antropologia há um tempo atrás, e eu gosto muito da palavra magia. Vou dizer por quê. Não magia como ela é entendida superficialmente, né? Mas a magia é a transformação das coisas. E eu lembro que houve uma pergunta sobre espiritualidade, e sobre a transformação do corpo, e sobre eternidade. Se a gente desvincular da dimensão teológica,
né, dessa teologia literária existente, a nossa condição de imortalidade, ela sempre será presente porque nós nos transformaremos sempre em qualquer alguma outra coisa. Então eu gosto sempre de pensar o corpo na sua dimensão, nessa inteligência cósmica também, e como ele sempre vive em transformação. Se a gente adjetivar, mesmo que seja o corpo humano, esse corpo humano, pensando na dimensão do Foucault, como vasos e fluidos, como eu posso dizer? Ele não é tão somente essa questão orgânica, né? O corpo é muito mais. Ele está inserido na sua dimensão cultural, mas também nessa dimensão universal, de fazer parte do todo. A partir do momento da sua construção, até a sua finitude, que não é finita. Aí é só uma questão para a gente pensar nessas dimensões do corpo que sempre permanece, sempre se transforma e sempre faz parte desse todo. Eu tenho uma outra consideração, vou ver se eu consigo colocar aqui, já que citou povos indígenas, e a Uhum, minha esposa fez uma pesquisa, né, sobre povos indígenas, e é um trabalho da Unifesp, muito interessante. Dentre as frases, tem uma que chamou muita atenção sobre a questão do corpo e também da percepção deles da criação. Só um minutinho que eu estou achando aqui, que está no WhatsApp, aí eu estou colocando para deixar na tela, ficar mais fácil para ver. E a tradição do povo caigangue. O povo caigangue, ele é um povo indígena muito grande aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Deixa eu só ele uhum. parar de travar aqui, que... Bom, enquanto ele está destravando ali, daqui a pouco eu coloco na tela, mas fala assim. Ah, agora destravou. Eu colocava mais fácil na tela, pegando esse comentário aqui. É só mesmo para provocar, viu? Não, eu adoro provocação. É que eu fiquei pensando, aliás, eu vou pensar bastante nessa questão proposta pela física, Sim, né? Porque eu penso muito nessa interessante, né? dimensão dessa troca energética. E isso vai ser um assunto que eu vou pensar bastante agora, né? Eu Aham. não... Olha só o que que eles colocam, o que que o povo caigangue coloca. E é interessante quando você começa a pesquisar sobre essa visão antropológica deles, né? E a questão de matéria, do espírito e tal. Eles colocam assim: a tradição dos caigangue conta que os primeiros dessa nação saíram do chão, saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos, por nome de Carruã, né? E outro é Camé. Acho que a pronúncia é mais ou menos isso aí. Sendo que Uhum, aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um número de gente de ambos os sexos. Então ele já coloca essa definição já de macho e fêmea. E se você observar também nessa parte do povo caigangue, ele sempre tem essa questão do dualismo. uhum, Sempre por exemplo, a questão do madeira e o contraposto dela, entendeu? Da terra, da água, entendeu? Da água, do fogo, da terra, da madeira, entendeu? E assim vai. Eles trabalham muito essa questão do dualismo. Aí uhum. eu só trouxe só para provocar aqui, para pensar um pouquinho, né? Em outras visões que nós temos, que são indígenas, né? E que muitas vezes nós não temos um conhecimento e não é muito divulgado. Isso, eles têm uma cultura muito, muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Uma questão muito, muito bonita sobre os indígenas, por exemplo, os tupis, guaranis, urubucapor, né, é a dimensão que eles têm também com a sua comunidade, mas a dimensão territorial, né, Ah, isso aí tem. que politicamente no Brasil é muito mal entendido, Sim. em outras culturas também, mas que a terra não é minha, mas eu sou da terra. E ali tem toda a compreensão da sua ancestralidade, e por isso aquilo se torna um solo sagrado. Não um solo sagrado como algo que é oferecido aos ancestrais, à sua cultura, aos seus deuses e etc. Né? Então, é um círculo energético, e aí o corpo do indígena
Isso. ele incorpora a sua própria terra, assim como a terra o incorpora. É justamente isso que eu ia ler aqui agora. Uma indígena, ela falou assim: sem o território, nós não vivemos. É a nossa vida, a nossa existência. Então, o corpo dela está entrando dentro da sua palestra, está totalmente ligado à ideia do território. Por mais que a gente perceba que igual nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que há uma migração, que pessoas saem daqui e vão lá para outros lugares do Brasil, eu até fiquei sabendo que possivelmente eu sou descendente de Guarani, mas o Guarani que saiu daqui do Rio Grande do Sul, entendeu? Que foi lá para o Espírito Santo. Possivelmente eles fizeram esse movimento. Mas para o indígena, o território é a existência dele, é essa parte do corpo dele também. Então não tem como desvencilhar. Então, quando o branco, né, vamos dizer assim, ele foi tomando essa terra e foi descobrindo, entre aspas, né, ele também foi tirando essa visão dele, de sujeito, visão do mundo dele. Muito da nossa compreensão do simbólico e dos nossos valores, e aí é onde, na dimensão política, existe uma crítica do movimento feminista, e se fala muito sobre rompimento com o patriarcado, é que a nossa concepção civilizatória, a nossa concepção de corpo, né, é uma visão que parte do conceito europeu. Então, outras leituras sobre corporeidade, corpo, uma outra dimensão de entendimento disso, talvez nos trouxesse cura de muitas tristezas, ansiedades e etc. Quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão corpórea de quem é espiritualista, e nessa incorporação simbólica não há o conceito de pecado, quando isso se trata de orientação sexual, de diversidade, a gente tem uma outra concepção sendo gerida que não mais aquela proposta dentro de uma concepção europeia cristã. Entende? É por isso que eu falo que a dimensão do rito, do simbólico, ele é incorporado e nos constitui. Você tem uma outra concepção. Né? Vamos pensar no corpo medo. Essa projeção que nós temos é essa projeção fantasiosa, mas que nos provoca medo. Mesmo a imagem do diabo, né, que é tão temida por uns e provoca uma dimensão orgânica, por outros não. E aí eu tenho todo um contexto histórico, eu tenho toda uma incorporação simbólica que atinge inclusive a minha inconsciência ou a minha consciência do que aquilo é e remodela todo o meu posicionamento, inclusive orgânico, né? Isso me provoca uma reação física, é fisiológico. É o que a Margarete colocou aqui para nós, olha. Ou seja, civilização do espetáculo, bem atual, projeção, ter e ser uma dualidade que nos traga a consciência e a angústia como resultante, a angústia. Uhum. Entra bem dentro do que você acabou de falar. A sociedade de espetáculo, né, quando o Guy Debord aborda, ele inclusive tem um trecho que ele fala que o mundo já foi filmado. Uhum. A idade moderna, na verdade, é a idade da moda. É o processamento de tudo que existe em escala industrial. Né? E a necessidade de sempre haver uma identidade, de sermos idênticos em algum momento, né? Para estarmos na sociedade. Então, essa sociedade do espetáculo, chegando na projeção, né? Porque o ter já é uma dimensão passada. Hoje as pessoas têm a necessidade de projetar-se. Então eu dou a impressão de que tenho, mas não necessariamente significa que eu tenho. As relações elas são dadas muito mais pela projeção, até mesmo a dimensão de valores, né? Se compra muito mais com cartão de crédito, dando a impressão de que eu tenho poder aquisitivo, do que de fato ter o poder aquisitivo. Então as relações elas estão na dimensão do projetar-se. Nem tudo que eu pareço ter, de fato eu tenho, mas eu projeto que tenho. E isso provoca uma angústia no meu ser. A compreensão de que nós vivemos nessa dimensão da projeção constante, né, as fantasias, elas não são realizadas, elas se mantêm como parte do meu projeto. Eu até usei o exemplo uma vez
Aliás, eu deixei uma pessoa muito triste uma vez, né? Porque eu tenho já 46 anos, mas quando eu tinha 40 anos, eu ia para academia treinar, e eu com muita dificuldade treinando, já com 40 anos, dificuldade mesmo, cuidando da alimentação, etc. Tinha um rapaz lá todo musculoso que se aproximou de mim, mas eu sabia que ele tomava anabolizante. E Uhum. aí eu fiz um questionamento. Eu falei, olha, mas quem toma anabolizante está muito mais preocupado com a projeção da imagem do que com a saúde. Eu estou mais preocupado com a saúde do que a projeção da imagem. Então, não me interessa se eu vou ter uma massa muscular ou não, mas me interessa como eu vou encontrar o prazer de me ver bem e com saúde. E ele ficou muito triste com aquilo que eu falei, tanto que depois ele veio conversar comigo. Nossa, você falou aquilo, eu não tinha pensado. Mas a pessoa não se deu conta de que ela projeta uma imagem de bem-estar que na verdade não existe, porque ela está prejudicando todo o organismo dela por dentro, mas ela projeta uma imagem de bem-estar. Mas é uma pessoa que se preocupa muito mais com a imagem superficial, cosmética, para se encaixar num padrão, do que com a própria vida, inclusive. Porque ela não pensa nas consequências do uso daquele anabolizante. Então ela se perdeu de si. Né? E ela incorporou esse projeto do apresentar-se a partir da fantasia, que é o espetáculo do corpo torneado, do corpo belo, sem ser de fato. Aquilo é uma massa construída, né? É uma massa plástica construída, é pura imagem. E o quanto isso provoca de angústia de fato dentro desse ser. Com certeza. Tem até um livro antigo, não é tão antigo assim, mas complexo, de Adonis, que ele Uhum. trabalha sobre o transtorno dismórfico corporal. É bem interessante isso aí, né? Uhum. E agora eu achei interessante quando você falou, porque tem muito a ver essa questão do eu sou, do eu tenho, do eu projeto na atualidade. Porque as pessoas, como você mesmo disse, elas projetam algo, pagam para seguidores, né? Para robôs seguirem também, para poder ter um número X de audiência, para então agora conseguir se projetar algo que muitas vezes ele não é. E aí é onde ele acaba caindo, muitas vezes, na angústia, que a Uhum. Margarete colocou. Ele vai cair no vazio, porque ele não tem nada para preencher, para sustentar. Né? É algo comprado, é algo que não foi conquistado. Né? Eu achei interessante no finalzinho da sua palestra, a primeira vez que eu vejo a referência bibliográfica ao vivo em cores, né? Tá aqui, olha, eu usei esse livro, esse livro e esse livro. Não, fantástico, gostei da ideia. Eu acho que eu vou adotar essa ideia também, viu? Porque você incentiva. A capa dos livros é trabalhada para atrair, né? E quando eu vi algumas capas aí, até deu água na boca. Mas Olha, essa ideia assim, da projeção e da aparência, por exemplo, no Instagram, no Facebook, o que você pode comentar para nós nesse tempo então, aí? existe o conceito de anterioridade e inferioridade em nível de pensamento, né, que é bastante aplicado na nossa cultura, mas pouco comentado. E um conceito bastante delicado, que não dá para esgotar nessa palestra, isso seria uma palestra só sobre esse conceito, você que também trabalha com psicanálise sabe disso, que é o pensamento primitivo. Né? A criança, ela é imediatista, ela quer as coisas e ela faz uso de uma forma instintiva para conquistar. E na medida em que ela chora quando ela quer o objeto desejado, né, e ela recebe esse objeto, ela vai manter esse padrão de comportamento até ela ter consciência de si e começar a perceber que ela pode negociar, que ela pode conquistar, que ela pode... E aí é muito próximo, né, quando a pessoa, embora não tenha consciência disso, quando a pessoa ela projeta essa mentira sobre si mesmo como um sintoma dessa anterioridade e inferioridade, da necessidade de não esperar o tempo para conquistar as coisas, mas ter uma impressão falsa sobre si e um resultado imediatista. Na verdade, ela age de uma forma bastante, pensando nessa questão, um pensamento primitivo no sentido de eu não sei conquistar o passo a passo, eu não sei esperar, eu quero o imediato, e o imediato faz eu comprar uma falsa popularidade. Né? Então, mas no fundo, ela sabe que é uma falsa popularidade. E isso, de uma certa forma, se choca, porque ela tem uma realidade, Flusser chama isso de realidade bruta, que é a consciência de si falando para ela, não, você não é popular. E você tem a projeção dessa realidade
que é, você é popular, você tem 20 mil seguidores, isso se choca e produz uma angústia, né? Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo, a palavra amigo é uma palavra muito forte, né? Ela significa ama-te ego, amar o outro como a si mesmo. Então, a relação de amizade é uma relação que acontece a partir do tempo, a partir da confiança, a partir da estreiteza do afeto, né? E, de repente, você tem... A Marcia Tiburi tem um artigo muito interessante, quando ela fala de... Ela inclusive, faz uma análise da música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, e isso se tornou possível, né, por meio das redes sociais, mas não são amigos. Então, existe a banalização da palavra pelo uso. E a frustração a partir da banalização dessa palavra, porque você tem 5 mil amigos, que é o que possibilita algumas redes sociais, você tem 80 mil amigos, mas que não são amigos. Não existe a dimensão do ama-te ego. E você tem consciência disso. Então você está inserido numa teia de amizade que, na verdade, não estabelece o contrato necessário para que a amizade se fortaleça como vínculo real. E aí vem a frustração, porque ao mesmo tempo você está sozinho. Então você tem o projetar-se ter, mas não vive essa experiência tátil da amizade, do abraçar, do apertar a mão, do poder contar com a pessoa. Então a banalização da palavra que se dá pelo uso é algo que nos prejudica também emocionalmente, né? Aqui eu quero ler uma frase da Isabela e quero ir para uma pergunta que ela tem a ver com o que o professor falou. A Isabela Castro, ela é aluna também da Unilogos, e ela fala, professor Eduardo, sobre a projeção não seria essa a resposta decorrente desse discurso de poder que está em constante mutação, de modo a tomar o sujeito alienado, superficial e angustiado? E aí o Anderson colocou um aqui que eu acho que foi o Anderson, não, foi a Isabel. Colocou que eu acho que se completa um pouco dentro disso aí que ele falou. Deixa eu só. Pode ir comentando aí por enquanto. Eu vou achar da Isabel aqui, que tá meio sumida aqui. O Michel Foucault, em A Hermenêutica do Sujeito, aliás, o Anderson, eu sempre gosto de apresentar os livros, porque assim, quando a gente dá palestra, muitas vezes, parece Hum, que o conhecimento, né, ele não, e não é. A gente leu, buscou, são pensamentos tantos, e eu acho muito interessante mostrar isso para as pessoas, né? Essa retórica possível vem a partir dessa leitura, e essa leitura existe, e a gente procurar mostrar qual é a fonte. Ali, ó, tá ali mesmo, é isso. Né? Se não tivesse lido, eu não teria como saber. E aí, dialogar também com os livros. Falando sobre o que a colega colocou aí, essa é a dimensão do que Foucault vai chamar de biopoder. O biopoder, só para a gente entender um pouquinho, quando nós estudamos biologia, nós aprendemos na escola de que biologia é o estudo da vida. Muito interessante essa construção simbólica, biologia é o estudo da vida. Mas eu gosto da fala de um teórico chamado George Agamben, onde ele vai falar o seguinte: a biologia é o estudo da vida, mas a vida catalogada. Não é possível você estudar se a vida não estiver catalogada. O que é catalogar? É prescrever toda a dimensão estética, cosmética, anatômica e fisiológica daquilo que vive ou não. E aí, quando você tem essa prescrição, você já tornou isso um saber enciclopédico. Ele já está dado. E a gente aprende a partir dessas prescrições. E isso é angustiante, porque isso pode ser direcionado para a dimensão humana, e é isso que Foucault chama também de biopoder. Por quê? Quando eu prescrevo um ser humano como, né, alguém que tem uma doença mental, quando eu isolo essa pessoa porque tem uma doença mental, como acontecia historicamente, nos sanatórios, enfim, quando eu prescrevo essa pessoa, olha só, o perigo, inclusive, como aconteceu em Auschwitz, né? Como os judeus foram prescritos pela medicina alemã, Paul Schuss-Harenberg prescreveu o judeu como verme. A dimensão que aquilo tomou. A prescrição, ela é muito perigosa.
mas ela nos inscreve nisso que é chamado de biopoder. Uma vez prescrito, você perde a autonomia própria e constitutiva. Então você tem razão. Existem prescrições, como na atualidade, que são dadas a partir dessa dimensão do poder que você coloca, que são angustiantes. Você já viu alguém se apresentando na rede social dizendo, hoje estou muito triste? É até interessante. As pessoas, às vezes, postam, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, meu filho faleceu, e as pessoas vão lá e curtiram o falecimento do seu ente querido. Curtir não seria uma questão simbólica interessante para aquele momento, embora se coloque uma frase, muitas vezes na dimensão do automático, você vai lá, curte, depois coloca, né, os sentimentos. Mas só para a gente entender como essas dimensões elas vão se constituindo. Isso é biopoder. Nós somos controlados por aparelhos, e aparelho, né, é tudo aquilo que altera o comportamento humano. Nós temos os aparelhos ideológicos, os aparelhos repressores e os aparelhos tecnológicos. Altera o nosso comportamento humano. Nós estamos sendo mediados e subjetivados por aparelhos. Isso traz angústia. Aqui, acho que essa eu não li ainda. O Anderson Carlos Maciel falou: eu associava a ideia de subjetividade a um adjetivo para o ser humano apenas. Até hoje, referência teórica nova para mim. Que bom, Anderson. Que bom que está aprendendo, né? Aqui, a gente está aqui para aprendermos juntos, né? Aliás, tem uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça. Você sabe que essa questão da física, porque eu não estudei física, então eu não tenho conhecimento da dimensão da física. Eu queria muito continuar essa conversa depois, porque eu quero aprender também. Eu queria entender essa questão da inércia do corpo, da massa, porque achei interessante e quero aprender sobre isso. Tanto que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Lembra dessa máxima? Sim. Não é isso? E quando entrando na área da medicina, eu como médico, a gente vê, se for olhar só por essa dimensão biológica, dimensão anatômica, nós somos simplesmente carne, osso, músculo, né, orifícios. E Uhum. algumas redes sinapses aí que se dizem que realmente conecta. Eu estou falando se diz entre aspas, tá? Como que ironizando. E que realmente a gente pode dominar alguma coisa. Uhum. É essa que é a ideia. Teve uma pergunta aqui que falou assim como que depois eu coloquei, depois tirei, que falou que a ciência nos vende uma ideia, né, de facilidade, né? E até percebo até nessa questão do próprio celular. Uhum. Igual aqui no que nós estamos tendo agora, né, nesse bate-papo, esse momento agora, né, e nas perguntas, nós temos um acesso maior a uma maior quantidade de livros, a maior quantidade de saberes, a maior quantidade de autores, de visões também, e, no entanto, ainda se continua essa busca, Uhum. Sim. né? E essa busca, essas projeções, o que é que o professor pode comentar sobre isso, nos ajudando? Posso só fazer um comentário aqui dessa questão que ele Pode. trouxe? Eu associava a ideia de subjetividade a um adjetivo para o ser humano, apenas. Ó, Aham. subjetividade é uma palavra que eu gosto bastante de analisar, né? Subjetividade é aquilo que subjaz, aquilo que já está dentro de mim, que eu incorporo de fato e muitas vezes atua em mim como verdadeiro, né? Então, fazer uma análise da subjetividade, por isso que eu chamo atenção em relação ao plano simbólico. Muitas vezes, a gente faz uso de alguns termos culturalmente naturalizados, né? E eu vou dar um exemplo. Há um pouco tempo atrás eu fiz uma live com um indígena do grupo Tibira, que é um movimento LGBTQIA+, de indígenas. E eu, sempre quando eu vou fazer uma live, eu peço que as pessoas se apresentem. Por quê? Isso esbarra, a apresentação esbarra na subjetividade do outro. Eu não sei se o que eu vou falar do outro, né, de repente, eu falo de mais ou falo de menos. Então é bastante interessante que esse outro se apresente, porque daí eu também já faço uma leitura de como ele se vê dentro dessa concepção subjetiva. Como ele se lê a partir disso.
Bom, enfim, e eu me lembro que a primeira coisa que esse rapaz me disse, antes da gente começar o diálogo por meio da live, foi, por favor, em momento algum me chame de índio e também não fale tribo. Ele tem total razão, né? Mas se você não tiver o cuidado de ouvir e de entender essa concepção cultural que se construiu, você acaba usando que essas palavras foram naturalizadas. Uhum. Só que fazer uso daquela palavra naquele momento, índio, tribo, esbarra na subjetividade do outro, ou seja, o que culturalmente subjaz dentro dele e o constitui como ser humano, a sua condição mais íntima. Né? Isso também se dá nessas dimensões de relação, principalmente quem está fazendo mestrado, doutorado. Ah, pessoa com deficiência. Calma. Essa outra pessoa que você nomina como pessoa com deficiência, na sua subjetividade, se vê como pessoa com deficiência? Ela incorporou esse discurso clínico ou não? Ou ela ultrapassou essa condição e hoje ela se vê como uma singularidade humana, ela tem uma condição humana. Como que ela se apresenta, como ela se autodeclara, quais são as identificações possíveis? E é nesse sentido que eu falo que é preciso ter um cuidado. Porque aquilo que para mim é muito naturalizado e simples, esbarra na subjetividade do outro, que são essas leituras de mundo que ele faz sobre si e sobre o seu entorno. Né? Então, muito cuidado, porque a gente esbarra na subjetividade. A beleza e a feiura esbarra na subjetividade. A orientação sexual esbarra na subjetividade. A concepção de pecado ou não esbarra na subjetividade. Então, é bastante significativo que a gente tenha cuidado. Principalmente quem trabalha com análise, né? E óbvio, existe esse cuidado, mas perceber como esse outro constrói a sua subjetividade para, a partir daí, fazer a interpretação psicanalítica. A Margarete escreve: esse encontro corporal, como corpo, eu na sua realidade ao longo dos anos, pode levar o sujeito ao encontro consigo mesmo e conseguir essa vivência gratificante no sujeito? Olha, Margarete, uma colocação difícil, né? Porque assim, Ela o sempre grat... tem umas perguntas boas, viu? eu achei sensacional, mas o gratificante é muito pessoal, né? O que tem pessoas que acham comprar um celular sempre o mais avançado em nível de tecnologia é algo muito gratificante. E ela, inclusive, se realiza no gozo de ter adquirido aquele objeto. Tem pessoas que têm acesso, até mesmo de forma socioeconômica, a muitas questões materiais, mas o gratificante seria o afago, uma palavra amiga. Então, como eu vou interpretar o mundo e as minhas necessidades, né, é que me traria momentos de gratificação desse sujeito. Agora, o que a gente pode fazer, a gente pode pensar numa análise, né, possível. Um pai, ele dá uma chinelada no bumbum do seu filho com 6 anos de idade. Essa criança cresce e pensa: se eu sou o homem que eu sou hoje, foi porque meu pai me corrigiu. Quanto necessário, ele me deu uma chinelada. Ele subjetivou dessa forma, ele interpretou dessa forma, ele entendeu dessa forma. Mas pode ser diferente. O meu pai podia ter conversado comigo. Não precisava ter me batido. Foi um ato de violência. Pode ser diferente. Então, o que leva essa pessoa, né, a interpretar as ações do outro são condições não previsíveis dentro da relação humana. Então, muitas vezes os pais, os responsáveis, seja o pai, a mãe, o pai, a mãe, dentro da nova configuração de família e das possibilidades tantas, né? Onde eu errei? Porque meu filho age assim? Não, muitas vezes você não errou. Mas a gente esquece que o outro que nós educamos é dotado de subjetividade. E ele vai interpretar as nossas ações, as nossas palavras, de uma forma muito singular. E essa dimensão muitas vezes é esquecida. Você dá o exemplo, você educa, mas quem recebe também constrói a sua subjetividade, também interpreta o mundo. Né? Por que eu estou falando isso? Essa vivência gratificante no sujeito, bom, a gente vai ter que primeiro entender o que seria gratificante.
né, para cada pessoa. Agora, o que a psicanálise tem como objetivo, por exemplo, essa pessoa que chega a um consultório, lógico, eu estou dando um exemplo até meio esdrúxulo, mas simplificado, né, dizendo que o pai foi violento porque naquele momento fez, e de repente ele percebe, a partir da análise, que também era a interpretação de mundo daquele pai, que aquele pai foi educado dentro desse sistema e ele quis corrigir, a pessoa vai tendo um outro olhar por aquilo que aconteceu, ela pode alterar a sua visão de mundo e ter uma outra compreensão dos fatos. Né? Assim como uma pessoa que muitas vezes acredita que está com depressão, mas ela não percebe que ela teve uma série de episódios na vida que ela interpretou como derrota, como tristeza, mas que negou. E aí ela acredita que pode ser depressão, e quando você vai fazer uma análise, não é depressão. Existiam causas para aquele momento de tristeza e aquilo foi permanecendo. Mas ela, né, até por uma questão aí, dessa espetacularização de que... Aliás, ontem eu conversei sobre isso, né? Já pararam para pensar que o estresse, ele atua na nossa sociedade do espetáculo muitas vezes como adjetivo positivo? As pessoas trabalham em 2 empregos e muitas vezes falam, eu estou estressada porque eu estou trabalhando muito. Como se fosse algo extremamente positivo. Não, se você está se sentindo estressado, isso começa a apresentar alguns sintomas, inclusive, né, de fadiga, é hora de você parar. Seu corpo está avisando. Olha, isso não é positivo. Isso não é glorioso. Então é o momento de você refletir, dessubjetivar alguns valores, incorporar outros valores e fazer uma releitura de si mesmo. Vou terminar com essa pergunta de Célia Francisca Dias Cássia. Realmente são rotulados. E todo cuidado com essa subjetividade é muito importante. Muitos mindsets são constituídos a partir daí. Concordo com você, né? A grande questão é que na dimensão, o desenho do qual nós encontramos a sociedade, por exemplo, a gente pode fazer uma leitura, inclusive, eu gosto muito, não é uma crítica à medicina, não é isso não, né? Mas, porque quando a gente fala da dimensão clínica, a gente está falando de um poder saber que está acima, inclusive, da prática médica, que está acima o poder saber do biopoder, está acima da pedagogia, está acima da socioantropologia. Isso é histórico, isso é prescrito, existem protocolos, né? Mas a gente pode pensar aí, numa sociedade, e quando a gente olha como os dispositivos farmacológicos atuam na sociedade atual, a gente consegue fazer uma leitura do comportamento humano, né, desse excesso de fadiga, de angústia, que inclusive acabam processando sintomas corporais, mas que são resolvidos de imediato por meio de dispositivos farmacológicos, né, como vasodilatadores, psicotrópicos, entre tantas outras possibilidades. Então, quando a gente faz uma leitura daquilo que está no mercado, a gente faz uma leitura também do atual comportamento humano e da necessidade imediata de resolver uma questão, o sintoma em si, e nem sempre o problema, a causa. Porque para se resolver a causa a partir da psicanálise, por exemplo, isso leva tempo. E muitas vezes, muito tempo. Né? Então, para a gente pensar nessa questão. E esse tempo aí, entrando nessa parte, eu já vou encerrar minha fala e deixando você dar as considerações finais. Esse tempo, quando nós conversamos antes, né, de iniciar a palestra de hoje, as pessoas querem tudo hoje assim, como um controle remoto, como no celular, que você bloqueia a pessoa que você não quer ouvir, mas ao mesmo tempo você fica ali ansioso, querendo saber o que que ela queria falar com você. Então a pessoa bloqueou, mas na cabeça dela, no coração dela, não bloqueou. É o caso da pessoa que terminou o relacionamento e aí ela fica pedindo para outros olharem, né? O que está acontecendo na vida dela. Quer dizer, ela ainda não desvinculou daquela pessoa. E o acesso a essa tecnologia continua aí. As outras formas, como nós vimos, e toda a propaganda que a gente vê quando entra no YouTube, entra nas mídias sociais em geral, não citei YouTube, mas tem Facebook e outras mais aí, sempre está vindo assim, olha, ganha 100 mil por mês, sai de seu emprego, né? 1 milhão, né? Assim,
Se a Uhum, pessoa não parar, pensar e analisar, ela vai largar tudo para o ar e vai sair pela rua gritando aí, né? Ou pela internet, e quando ela vê que a realidade é outra, aí ela vai se frustrar. Porque a uhum, projeção que foi passada para ela e que ela está tentando incorporar, muitas vezes não faz parte daquilo que é para a vida dela, né? O que uhum, ela tem condições naquele momento de construir, né? uhum. E eu deixo o professor agora com as considerações finais e pode estar encerrando esse momento maravilhoso que tem sido a sua palestra aqui. E realmente, para mim, surpreendeu positivamente. Olha, Anderson, eu quero agradecer muitíssimo, muita gratidão pelo convite, por essa oportunidade, trazer também uma visão socioantropológica dessas questões. Eu quero agradecer muitíssimo as pessoas, em plena segunda-feira, às 9 horas da noite, se dispuseram a dialogar sobre uma questão muito preciosa, né, que é a saúde emocional. E eu vou deixar aí o meu site, www.eduardocg.com. Lá tem artigos, as pessoas podem ter acesso, inclusive um artigo que eu escrevi para a revista Global Sustentável, que é a felicidade que se compra na farmácia, né? E aí a gente pode pensar um pouco, problematizar essa dimensão da busca de uma felicidade, mas uma felicidade projetada. Tem os livros que eu já publiquei e por meio, né, do meu site a gente pode manter essa comunicação. Então, se vocês quiserem também, me adiciona no Instagram, no Facebook, e a gente mantém esse contato aí, esse diálogo, que vai ser muito enriquecedor. Lembrando que, né, muito do que vivemos na sociedade atual são projeções, e compreender essa dimensão da projeção pode ser parte do processo para que possamos entender as nossas angústias. Porque se eu vivo uma projeção, eu finjo que estou realizado, mas no fundo, o que eu tenho é uma angústia dentro de mim sendo construída. E isso vai, em algum momento, trazer algum sintoma corporal. Tá bom? Então, se entender mais, eu gosto muito daquela frase antiga, né? Mais pé no chão, menos projeção, mais pé no chão, para que a gente possa, então, de repente, encontrar essa realização gratificante, como a colega que participou aqui desse momento se posicionou. Mais uma vez, obrigado também ao professor Gabriel Lopes pelo carinho de sempre. E, Anderson, muito obrigado. Nós que agradecemos a participação de todos e convidamos todos a participarem conosco. Agora, na quarta-feira, nós teremos outros palestrantes aí, a enfermeira Luísa e o enfermeiro Caetano, que estarão trazendo essa perspectiva de saúde mental na emergência. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação, professor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. E esperamos aí até no sábado, né? No dia 30 aí, de 11 a meio-dia, nossa mesa redonda, tá ok? Grande abraço e boa noite a todos. Um abraço, obrigado. Até mais. Tchau.